A paz do Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na terceira lição da classe do Jardim de Infância na Assembleia de Deus de Blumenau de Santa Catarina. O meu nome é Sabrina e eu sou professora dessa classe maravilhosa que é a classe do Jardim. Nós vamos para mais uma pré-aula. Como que vocês passaram nesse último domingo? Vocês conseguiram aplicar as coisas da sua sala? Foi tudo bem? Vocês sentiram algumas dificuldades? Não esqueçam de mandar pra gente um retorno do que a gente está fazendo para vocês, né? Para vocês terem uma ideia do que aplicarem para os seus alunos durante essas próximas aulas. A nossa lição de hoje tem por título Na Casa do Meu Amigo Eu Oro. Como vocês sabem, a gente está no último trimestre do ano e o nosso trimestre fala sobre a casa do meu amigo, sobre a igreja do Senhor. E nossos objetivos são compreender que orar é falar como o Papai do Céu. Reconhecer que a igreja é o lugar de falar com o Papai do Céu também. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de frisar para os meus alunos, que eu acho legal vocês frisarem também, que a gente está falando sobre a igreja, não sobre a construção em si. Então, assim, a gente vai falar assim, sobre como se portar dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, que é o local de adoração ao Senhor, que é o local que a gente se reúne. Mas a igreja somos nós, cada um de nós é a igreja. E todos juntos formamos a igreja do Senhor. Nesse último domingo que eu dei aula, foi até interessante eu falar isso para as crianças, porque delas falaram para mim, mas prof, né, a igreja sim, aqui é a casa de Deus, sim, aqui é a casa de Deus. Só que acontece que daí eu falei para elas assim, quando Jesus voltar, quem é que Jesus vai buscar? A sua igreja, não é? A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele vai levar o templo, a construção, as cadeiras, as mesas, ou ele vai levar as pessoas? Eles vão levar as pessoas, né? Então, as pessoas são a igreja do Senhor. Então, quando a gente se reúne, por que Jesus falou assim, ó? Que onde estiver um ou dois em minha presença, ali eu estarei. Porque quando as pessoas se reúnem e elas têm o propósito de louvar e adorar o Senhor e cultuar ao Senhor, já é uma igreja. Ou seja, nós, pessoalmente, somos igreja. As nossas famílias, quando nós nos reunimos, nossa família, eu, meu marido, meus filhos, são uma igreja. E eu com os meus irmãos em Cristo somos uma igreja. Então todos nós somos igreja. Para a criança é realmente muito extensivo isso, né? É uma coisa muito abrangente. Mas a gente tem que começar a incutir isso devagarzinho. Como eu falei para elas, olha, nós somos a igreja de Jesus, então nós temos que cuidar da gente, do nosso corpo, né? Nós temos que cuidar de nós para sermos uma igreja para o Senhor, um templo vivo para o Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E também nós temos que cuidar da nossa igreja, o nosso templo, porque aqui é onde Jesus mora. Por que ele mora aqui? Porque nós estamos aqui, fazendo dessa casa aqui, dessa igreja aqui, dessa construção aqui, a casa do Senhor. Porque se ninguém tivesse aqui reunido, a gente não ia estar na igreja. Essa não ia ser a nossa igreja, né? Já pensou se a construção da sua igreja fosse uma igreja católica? Não ia ser a nossa igreja. Não é verdade? Você já parou para pensar nessas coisas? Então, assim, começamos a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai falar sobre oração. E a gente tem que orar constantemente. Então, a gente vai falar com as crianças que a gente deve sim orar na nossa casa, porque nós também devemos orar lá, na nossa escola, onde a gente estiver, e na nossa igreja, no local onde a gente se reúne com os nossos irmãos para adorar ao Senhor, que lá também é um local de adoração ao Senhor e de oração. Então, para o versículo bíblico, vocês lembram que na primeira aula, na primeira aulinha lá, que a gente teve com a Pri, ela deu para vocês a ideia de um cartaz junto com a linha do tempo. Então, daí eu trouxe para vocês, ó, eu vou fazer assim, vou colocar o meu versículo no cartaz e para a linha do tempo eu vou usar um desenho de crianças orando, tá?
Então, a minha casa é chamada casa de oração. Eu bolei umas brincadeiras, na verdade não bolei, né? Eu pensei um pouquinho e resolvi aplicar essas brincadeiras na minha aula. E daí vocês verificam, né, se dá para vocês também aplicarem, mas eu acho que vai ser bem interessante. E de acordo com a brincadeira que eu pensei em aplicar, dá pra gente fazer aqui junto com o versículo também para a questão da memorização. Então, o que eu pensei? Essa brincadeira pode ser feita tanto para vocês introduzirem a aula sobre oração, como para vocês falarem sobre a explicação do versículo. A brincadeira da mímica, bem mole, bem tranquilo, para todo mundo sabe brincar de mímica. O que eu quero com essa brincadeira? Eu quero que as crianças percebam como é difícil a gente se comunicar sem as palavras. Então, assim, você vai levar um pacotinho com algumas atividades que elas vão ter que fazer. Cada uma vai pegar o seu e você vai, quem sabe ler, vai ler. E você vai ler, falar no ouvido da criança o que ela tem que imitar. E cada uma vai na sua vez, né? Elas vão tentar passar através de mímica aquilo que você pediu para elas ensinarem, né? Tomando banho, por exemplo, escovando os dentes, andando de bicicleta. Então, elas vão tentar fazer e os amigos vão tentar adivinhar. É uma brincadeira divertida que a gente pode fazer. Quem tem aquele jogo que é de mímica também, imagem e ação, também é um jogo bem legal para fazer, para estimular essa questão da mímica. E daí, no final, vocês podem perguntar para elas: é difícil? Foi difícil vocês se comunicarem? Quem fez, né? Foi difícil vocês passarem a ideia para os amigos? Foi, por quê? Porque a gente fala, né? Na fala é muito mais fácil de se comunicar do que por gestos, né? Do que pela questão dos gestos, de se fazer, de se fazer entender. Então, daí você pergunta para o seu aluno assim: então, se é difícil a gente, quando a gente faz gestos, se é difícil a gente se fazer entender, quando a gente não fala, é difícil das pessoas entenderem o que a gente quer, como que a gente quer que Deus entenda o que a gente quer com Ele se a gente não fala com Ele? Né? É de se pensar. Então, assim, eu quero muitas coisas, né? E Deus está me protegendo. Mas se você não conversa com Deus, se você não fala com Deus, como é que você quer que Ele entenda o que você quer, que Ele sinta o que você sente? Como é que você quer ter uma amizade com Deus? Como é que você quer que Deus te escute se você não ora? Né? E o que é oração? Daí você pergunta para os seus alunos: o que é oração? A oração é falar com Deus, é conversar como eu estou conversando com você. Então a gente precisa conversar com Jesus, com o nosso Deus, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que Deus entenda o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, aquilo que a gente precisa, o que a gente quer. Se a gente não falar, Ele não vai saber. Então, essa é a questão da brincadeira da mímica. E com a mímica, você pode também falar sobre o versículo, né? Ó, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Então, você faz várias vezes com eles, assim, com gestos. Depois, vocês não falam, fazem só os gestos. Depois, ou então você pode introduzir já a lição fazendo gestos para ver se eles lembram de algumas partes, porque esses versículos já são bem falados, né? Então, vai que eles já sabem, então faz uma mímica para eles saberem que versículo é o versículo bíblico, também é legal. Mas aí vocês fala bem baixinho, fala bem alto, não fala nada, só faz o gesto, e assim vocês fazem a repetição e eles vão decorando, tá? A outra brincadeira também pode ser para a explicação do versículo ou para a introdução da aula mesmo. Vocês podem usar a introdução da aula junto com o versículo e assim por diante. É uma brincadeira interessante que eu já fiz com os meus alunos, tá? Você leva para a classe um pacote de pirulito. E você mostra para eles: olha só o que eu trouxe hoje. Que legal, né? Eu trouxe para vocês uma coisa um pouquinho diferenciada, talvez uns brigadeiros ou uma bala de goma que é um pouquinho diferente, pacotinho de bala fine, alguma coisa assim que é um pouquinho diferente, ou paçoca, quem sabe. Se os alunos gostam de sorvete seco, sabe?
Então leva alguma coisa diferente. Eles vão, eu quero. Mas você vai dar para eles, mas só se eles te pedirem. Entende? Porque assim, não adianta ele falar assim, eu quero, prof, eu quero. Não, eles têm que falar assim, professora, por favor, me dê um pirulito. Por favor, me dá um pirulito, eu quero um pirulito. Eles têm que pedir. Assim, tá? Então você vai falar, então me pede, mas eu quero. Eles vão falar assim, né? Até eles entenderem que eles têm que pedir, daí alguém vai falar assim, por favor, prof, me dá. Daí você fala, você quer? Sim, eu quero, por favor, me dá. Então você vai dar pra ele. Daí os outros, eu também quero. E assim vai indo, até eles entenderem que eles precisam pedir. Quando daí todo mundo tiver com o pirulito, tudo, daí vocês falam, vocês entenderam o que vocês precisavam fazer pra ganhar o pirulito? Daí você faz eles se lembrar, só se vocês falarem assim, eu quero, me dá. Eu dei o pirulito? Não, você precisou pedir. Por favor, professora, me dá um pirulito. Por favor, me dá um pirulito. Daí a professora deu. É assim que Deus quer que a gente faça com Ele também. Que a gente peça para Ele as coisas que a gente precisa. Porque se a gente não pedir, se a gente não falar com Jesus, se a gente não conversar com Ele, Ele não vai saber o que a gente precisa. E é isso que Deus quer, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que orar, que a gente tem que pedir, que Deus vai nos dar. Então a gente precisa orar, de oração. Então assim, são duas dinâmicas para você fazer eles pensarem sobre por que a gente tem que orar. Para que a gente ora? A gente ora só para pedir? Também não, né? Depois vocês falam com ele, a gente ora também pelas pessoas, pelos nossos amigos. E daí as nossas lições vão trazer também algumas sugestões sobre essa parte da oração pelas pessoas, por outros, né? E na lição passada, vocês podem ver o vídeo da lição passada com a Ali, ela trouxe uma ótima ideia, que foi uma ideia que pode ser muito bem complementada ou iniciada na nossa aula de hoje, desse domingo. Ou se você não conseguiu aplicar essa ideia no domingo passado, vai ser melhor ainda, porque você consegue aplicar a ideia da caixinha de oração nesse domingo agora. Então, é uma ótima ideia para você fazer a aplicação. Vai lá no vídeo 2, que vocês vão ver a caixa linda que a tia Leonie fez para a Ali, e ela... eu amei aquela caixa, achei maravilhosa. Eu achei maravilhosa a ideia. Na nossa congregação, na minha igreja, a gente faz uma vez por ano a vigília das crianças. Então eu faço várias dinâmicas sobre oração com elas e eu amei, vou aplicar com certeza na nossa vigília. E uma coisa também que vocês podem usar para suas crianças, uma vigília de oração para as crianças. É uma coisa maravilhosa. Quem quiser depois pode me procurar pelo WhatsApp ou lá no Face para me dar algumas dicas sobre como organizar tudo, se vocês precisarem. Mas vigília infantil é uma bênção, as crianças amam, os pais ficam juntos, é muito bom. A gente faz orações pausadas várias vezes, é uma bênção mesmo. Então assim, né, voltando aqui na nossa lição, vocês podem utilizar aquela caixinha de oração que a tia Ali falou. Então vão lá no outro vídeo e dão uma olhadinha. Na nossa lição já traz uma ideia do cantinho de oração. Eu trouxe para vocês verem o cartaz de pregas. Eu fiz num quadro que a minha filha não estava usando muito, né, um quadro de giz. E eu achei bem legal essa ideia, porque você pode fazer no quadro de giz mesmo, assim, eu expliquei, né, eu fiz com giz de cera mesmo, ali em cima, cantinho de oração, escrevi e fiz o quadro de pregas. Lá no nosso PDF, eu vou deixar para vocês, lá no PDF, lá no Face também, eu vou deixar para vocês um vídeo de como fazer ele no papel cartão, na cartolina, mesmo fazer uma cartolina legal para deixar na sua sala. Não precisa ser assim, né? Você pode deixar só na sua sala uma cartolina com um cantinho de oração. Faz um cantinho de oração na sua sala. É uma beleza, eu adoro cantinhos de orações, acho maravilhoso. Coloca umas almofadinhas, deixa bonitinho assim. E todo dia você pode escrever com o seu aluno, todo domingo, uma oração. O que ele está pedindo de oração? E coloca aqui nos pedidos de orações. E daí vocês vão ter um momento de sala para orar por aquele pedido de oração do seu aluno. A caixinha de oração que a Ali trouxe era uma oração específica para a gente trabalhar a oração
aquela oração intercessória pelas pessoas, pela igreja, né, pelos departamentos. Esse aqui a gente vai utilizar para uma intercessão na vida das crianças. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe está trabalhando muito, eu queria um cachorrinho, sabe? Coisas das crianças que para elas são muito importantes. Então você pode usar o cantinho de oração para pedidos deles. Coloca os pedidos nas pregas aqui e conforme for passando os domingos vocês vão orando. Por quê? Porque essa lição é contínua, como a nossa oração deve ser. Então a gente tem que sempre estar orando, orando, orando. Como a nossa lição fala. Nossa lição tem um texto que eu achei muito bonito, que a autora falou. A gente precisa orar continuamente. Continuamente é sempre, orar em toda hora, orar sem cessar, como diz na Bíblia. Então a gente precisa continuar essa lição por todo o nosso trimestre e além dele, tá certo? Então tá, o cantinho de oração eu já falei com vocês. E no final daí eu trago o último exemplo que a lição trouxe, que também é muito legal. Sobre a nossa história. A história é sobre Pedro, quando Pedro foi preso e a igreja orou por Pedro e Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor, né? Deus mandou um anjo para libertar Pedro da sua prisão. Uma lição maravilhosa que tem a nos ensinar muito. E você não precisa fazer grandes coisas para contar ela. Você já sabe, você vai ler na sua lição, você vai ler na sua Bíblia. E eu trouxe para vocês ideias que eu já usei aqui. Então assim, ó, esse aqui, lembram que na outra aula, faz alguns domingos passados, a Priscila trouxe para vocês a prisão de Paulo e Silas? Utilize a sua prisão de Paulo e Silas que você fez para fazer a prisão do Pedro. Né? Afinal de contas, eles não estavam em lugares muito diferentes, então use a mesma prisão. Eu trouxe para vocês os bonecos que já tinha na minha casa também, para fazer os irmãos que estavam orando. Bem, esses maiores aqui, ó, por exemplo, se eu for utilizar esses na minha aula, eu vou utilizar, lembram daquela casinha que eu fiz para Marta e Maria? Para eles, vou montar a casinha de Marta e Maria aqui e vou utilizar eles nas casinhas de Marta e Maria. Tá? Assim, né? Eu trouxe esses são de cone de linha, que a gente fez, assim, a minha mãe fez, eu ajudo ela, e a gente foi fazendo com EVA e tecido. Então, são bonecos que eu já tinha em casa. Então, professor, utilize seus materiais que você já tem, porque não interessa para a criança se essa aqui era a Marta na outra lição. Ela vai aprender e vai ouvir com você da mesma forma. Se você quiser utilizar outros tipos de bonequinho, esse aqui eu já trouxe várias vezes também. É de rolinho de papel higiênico esse aqui. E daí eu trouxe para vocês também, ó, esse aqui, no caso se eu for utilizar, eu vou usar com essa casinha que o meu filho tem aqui, que é uma casinha que ele tem de montar, de pecinha, que ele já tinha. Eles vão orar dentro dessa casinha aqui. Até Pedro sair da prisão e eles estarem todos juntos dentro da casinha. Então você vai utilizar coisas que você já teve, porque a gente precisa sempre estar reutilizando os nossos materiais, porque como vocês sabem, não é fácil para a gente confeccionar eles. Então utilizem os seus materiais, tá? Só para vocês terem uma ideia de como organizar os seus materiais para a sua história. Lembrem-se sempre assim, ó, a igreja, lá na nossa lição tem um textinho assim, e tem esse texto também, que a igreja, eles se juntavam no culto, oravam por Pedro, voltavam para casa e continuavam a orar por Pedro. Então a igreja não parou de orar para que o milagre fosse feito. E isso é maravilhoso, nós precisamos estar sempre orando sem cessar. E para finalizar a nossa aula com os seus alunos, você pode entregar para eles um diário de oração. Esse aqui eu fiz, mas você pode fazer com aquelas cadernetas pequenininhas, decorar a capinha com EVA, bem bonitinho se você tem poucos alunos. Se você tem bastante, faz como eu fiz, ó. Cortei papéis, com papel branquinho, tá? Ou você pode fazer pautado também. E cortei um pedaço de papel colorido, grampeei, diário de oração, nome da criança. O que é esse diário de oração? Você vai dar para ele levar para casa. Você vai explicar para os pais, para eles, que esse é um diarinho de oração. Todo dia ele vai colocar a data e vai colocar pelo que ele está orando naquele dia.
é um diário. Como a gente tem aqueles diários de irmãs de oração, faça um diário com seus alunos e peça para eles trazerem todo domingo, para você ver se eles estão orando, pelo que eles estão orando, para você também orar por esse diáriozinho de oração, tá? É uma bênção, também funciona muito mesmo. E para finalizar de vez agora, porque o vídeo já deve estar dando bastante minutos, eu queria contar para vocês um testemunho meu, tá? Para as nossas aulas já finalizei as ideias, mas um testemunho meu que eu fiz alguns cultos atrás, no meu culto infantil, que eu também dou aula nos cultos infantis, sou líder do culto infantil aqui na nossa congregação, e eu fiz uma experiência muito legal. Nós temos uma irmã nossa, da nossa congregação, que eu tenho para mim, que é uma irmã maravilhosa, que eu tenho no meu coração, eu amo muito ela, a irmã Catarina Nicolete, e ela é uma mulher de oração. E um dia eu estava falando sobre Ana com as crianças, né, sobre Ana, que ela orou muito, né, que era uma mulher de oração. E eu chamei a irmã Catarina para elas conhecerem uma mulher de oração, para as crianças conhecerem uma mulher de oração. E foi um curso maravilhoso. A irmã Catarina conversou com as crianças, falou com elas sobre como que é a rotina de oração dela, quantas vezes ela ora por dia, e falou que ela já escutou o Senhor, contou testemunhos maravilhosos. As crianças ficaram maravilhadas porque ela falou: oh, Jesus falou comigo assim, 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 eu tive uma visão de Jesus assim, 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 foi maravilhoso, sabe? E naquele dia ela orou pelas nossas crianças, naquele culto, ela entregou mensagens para as crianças naquele culto, foi um culto maravilhoso. Então, se você tiver alguém assim de sua confiança, que você ama, que você sente do Senhor fazer alguma coisa assim, faça com seus alunos nessa aula também. Traga alguém que você sabe que é uma mulher de oração para falar para eles como que a gente tem que orar. Por que a gente tem que orar? Quantas vezes a gente precisa orar? Para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, para a gente conseguir sentir que Jesus está com a gente, para a gente realmente ser assim íntimo do Senhor Jesus. Ela disse assim uma coisa maravilhosa, ela disse que tem vezes que ela anda na rua e ela sente a presença de Deus do lado dela, assim, sabe? Coisas lindas que a gente também precisa ouvir para edificar a nossa fé. E Jesus vai usar muito essa pessoa, se Deus quiser. Se você sentir no seu coração de usar isso na sua aula, use também e seja uma bênção para as suas crianças, que você possa também estar sempre orando, incessantemente. Logo quando eu comecei a dar aulas, eu tive uma palestra e o professor falou: se você ora, professor, 5 minutos, 3 minutos do seu dia, todo dia, por cada um dos seus alunos, tenho 15 alunos na minha sala, oro 3 minutos por cada um deles, de segunda até sábado, você vai ver como Deus vai trazer eles domingo para a escola dominical diferentes. Então, eu quero levar isso para você também. Ore, professor, e seja uma bênção, que a sua aula seja maravilhosa. Tchau!